Fala aí galera do surf, Diego aqui do projeto Mestres das Previsões, fazendo mais um vídeo, dessa vez sobre marés. Como as marés influenciam nas ondas que nós vamos pegar a hora que elas chegam aqui na praia. Esse é um assunto muito pouco explorado, a gente não vê muita informação sobre esse tema, principalmente por ele ser um tema complexo e por não ter uma regra geral que defina e seja aplicada a todas as praias do mundo, vamos dizer assim. Então se liga nesse vídeo, fica até o final, que ao término dele você vai entender um pouco melhor como as marés funcionam e como que ela vai afetar o seu dia a dia no surf. Primeiramente eu vou falar sobre o que esse vídeo não é. Esse vídeo não é uma indicação de qual o melhor momento de maré para você surfar em qualquer praia que você for viajar no mundo. Eu não vou falar aqui que na maré enchendo, vazando, na seca, na cheia, é o melhor horário, é o melhor momento e você deve ir nessa hora para o mar, certo? Agora, sobre o que esse vídeo é sobre informação técnica, informação prática sobre marés, como elas funcionam, como são formadas, quais são as influências na hora que a onda está chegando na praia, e aí, a partir do seu poder aí de observação e experimentação, você vai sentindo mais ou menos como é que o seu ambiente vai se comportando e você vai aprendendo a ver o fenômeno de maré influenciando nas ondas que você pega aí na praia que você surfa. Para guiar você aqui dentro desse vídeo, nós primeiramente vamos ter que explicar o que são as marés e como que elas são formadas. Depois a gente vai começar a falar de quais efeitos deste fenômeno na zona de quebra de ondas. E terceiro, aí como sempre, nós vamos trazer dicas práticas, sacadas práticas e rápidas para você poder aplicar de uma forma mais eficiente no seu dia a dia e no planejamento do seu surf. Então se liga, serão 3 momentos, como elas são formadas, como elas afetam o surf e dicas práticas e rápidas para você aplicar no seu dia a dia. Vamos começar falando então sobre as marés. Esse é um tipo de fenômeno muito interessante e muito complexo, de forma que eu desconheço talvez, ou talvez tenham poucas ondas e praias no mundo que quebrem com condições perfeitas durante todo um ciclo de maré. Justamente por esse alto grau de impacto que ela tem numa zona de geração de surf. As marés, elas nada mais são do que oscilações periódicas no nível médio do mar, para cima ou para baixo, isto é, uma subida de nível médio do mar ou uma descida do nível médio de mar, de forma periódica que ocorre ininterruptamente por toda a vida. Eu trago aqui um gráfico para mostrar com um pouco melhor resolução o que seria esse fenômeno de maré. Aqui nós temos no eixo X tempo em horas, então representando 24 horas, representando então um dia. No eixo Y nós temos aqui amplitude de maré, amplitude sendo o termo aí, a altura de maré de cava a crista, perfeito. E aqui nessa linha representando a altura, a amplitude de maré, certo? Então aqui a gente já consegue identificar aqui uma maré, a gente pode chamar ela de onda, ela é realmente uma onda e ela também tem uma crista e também possui uma cava, certo? E nesse caso eu estou mostrando uma maré do tipo semidiurna, existe a maré diurna, semidiurna e mista. Eu vou tratar nesse vídeo basicamente da maré semidiurna, por ser a maré mais comum aqui do litoral brasileiro, principalmente no sul e sudeste do Brasil. Bom, aqui a gente vê então que a semidiurna ela apresenta 2 picos de maré ao longo de um dia, certo? 2 cristas, 2 cristas e 2 cavas de maré ao longo do dia. Então imagine que este ciclo se repete, sempre se repetiu no passado e sempre vai acabar repetindo no futuro de forma ininterrupta. Falando agora sobre amplitude de maré, aqui por esse gráfico a gente já consegue ver que a amplitude de maré ela pode e varia na verdade com relação à latitude, com relação à posição geográfica das praias. Então a gente já consegue visualizar aqui, aqui é o mapa do Brasil, como todos podem ver, certo? E aqui nós temos à direita um gráfico onde o eixo Y aqui representa a latitude, indo do sul, do extremo sul do Rio Grande do Sul até o extremo norte do Brasil, perfeito? E aqui
no eixo X a amplitude de maré, certo? Essa distância entre a cava até a crista da onda de maré. Por esse gráfico a gente já visualiza então que o sul do Brasil tem as menores ondas de maré e conforme a gente vai indo para sudeste, nordeste e norte do país, a gente vai tendo aqui maiores amplitudes de maré. Consequentemente, a gente já consegue aqui inferir que a maré vai ter um efeito mais drástico nas praias aí de nordeste e norte do Brasil e um efeito menos drástico, talvez menos pronunciado, aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. Efeito drástico eu falo da seguinte forma: há certas praias, como por exemplo Salinópolis, no Pará, onde a maré ser cheia ou vazia é simplesmente o fato de haver ou não haver ondas. Simplesmente não vai ter onda numa determinada maré, vai estar flat, ou vai ter altas ondas em outra maré. Do contrário, né, para nós que estamos aqui no sul do Brasil, eu estou em Santa Catarina, e então aqui para a gente vai acabar tendo algumas mudanças ao longo do dia com relação ao surf, mas não é tão pronunciado a ponto de matar um swell que está chegando na praia, a ponto de zerar um mar e tornar flat ou tornar aí um mar com altas ondas. Então esse é um gráfico para você ter uma visão já do Brasil de como que as amplitudes de maré variam aí com a geografia. Agora, como as marés são formadas? Rapidamente, as marés são formadas através da interação do sistema Sol, Terra, Lua. Perfeito? Então, as forças gravitacionais da Lua e Sol sobre a Terra vão acabar criando, né, o chamado bulbo, acaba expandindo, né, criando esse efeito de maré. E como você pode ver por essa imagem aqui desse slide, né, nós temos aqui o efeito, né, da maré solar e o efeito da maré lunar. Por esse gráfico você já visualiza que o efeito da Lua ele é maior do que o efeito do Sol, certo? Isso porque na equação de geração de marés a Lua está muito mais próxima da Terra do que o Sol. Apesar do Sol ter uma maior massa e ter uma maior força de atração gravitacional, pela Lua estar mais próxima da Terra, a proximidade na equação acaba tendo um peso maior. Por consequência, as marés têm um efeito, são mais influenciadas pela Lua. Quando você avalia aí, ao longo do tempo, né, vários ciclos de maré, ao longo das luas, como nesse gráfico falando das luas cheias, minguante, nova, crescente e cheia novamente, você tem aqui diferentes estágios e ciclos com amplitudes de maré distinta. Por esse gráfico aqui, vamos lá, eixo X, né, ao longo do tempo, passando os dias, através das diversas fases da Lua, certo? Imagina que cada 2 picos desse gráfico, né, representa um dia, e no eixo Y nós temos aí amplitude de maré. Então, aqui a gente já visualiza lua cheia, lua nova, nós temos as maiores amplitudes de maré, né, as chamadas marés de Syzygia, enquanto no quarto minguante ou no quarto crescente, né, nas luas minguante ou crescente, nós temos as chamadas marés de quadratura. Então, essa amplitude de maré ela é reduzida com relação às marés da lua cheia e lua nova. A explicação para essa periodicidade, né, em torno da Lua, em termos de amplitude de maré, ela se dá aqui por esse gráfico. Eu consigo explicar melhor o porquê que isso acontece. Basicamente, quando nós temos aqui Lua nova e Lua cheia, significa que os astros Lua e Sol estão alinhados com a Terra. Dessa forma, as suas influências se somam, certo? Agora, quando nós temos aqui, né, as luas minguante e crescente, na verdade nós temos, olhando para esse sistema, né, o Sol alinhado com a Terra no plano horizontal e a Lua nós temos aqui no plano vertical com a Terra. Então nós não temos esse efeito de somatória das influências solares e lunares sobre a geração de maré. Basicamente é por isso que nas luas cheias e nas luas novas nós temos aí uma maior amplitude de maré.
Agora, um ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês se ligarem também um pouco mais nesse detalhe, que é muito importante, é a questão de que uma maré prevista não significa uma maré real observada na praia. Essa influência solar e lunar sobre as marés, ela é um fenômeno altamente determinístico, né? Você pode, por exemplo, projetar a maré de acordo com os astros para daqui a 5, 10, 100 anos. Tanto é que quando você vai viajar para alguns lugares aí, como Indonésia ou outros picos que a maré exerce uma grande influência, você já tem aí uma tábua de marés para todo ano, certo? Justamente porque a influência dos astros ela é altamente determinística. No entanto, há também a componente meteorológica, certo? Basicamente, pressão atmosférica e ventos acabam aumentando, amplificando esse fenômeno de maré ou até mesmo matando, reduzindo um pouco o fenômeno. Aqui eu tenho dois gráficos, né, mostrando, né, temos Porto de Imbituba e Balneário Rincão, onde temos lá sensores medindo maré em tempo real. Nós temos aqui em azul, certo, a maré astronômica, então é aquela que é prevista, certo? E aí em vermelho nós temos a maré observada, certo? A gente consegue ver por esses gráficos, então, que ela não acompanha, ela não casa exatamente aquilo que tu prevê com aquilo que tu observa. Se você for analisar, né, fazer um estudo mais detalhado, possivelmente tinha ou um vento nordeste que acaba rebaixando um pouco o nível do mar aqui para nós em Imbituba, Balneário Rincão, ou talvez uma alta pressão. Alta pressão e vento nordeste são efeitos que acabam rebaixando um pouco mais o nível do mar, enquanto um vento sul, né, ou uma baixa pressão atmosférica acaba sobrelevando o nível do mar. Detalhe importante para você se ligar, a maré prevista não vai ser exatamente aquela maré que vai ocorrer quando você chegar numa praia. Obviamente que as tendências vão se manter, picos e cavos, mas o fenômeno em si, a altura em si de maré pode ser muito maior, até muitas vezes, a depender da situação, né? Se estiver passando um ciclone com um vento sul muito forte, uma baixa pressão, pode até mesmo dobrar o tamanho dessa altura de maré. Agora vamos falar então sobre quais os efeitos da maré numa zona de surf, quais os efeitos da maré nas ondas que a gente vai pegar a hora que elas chegam aqui na praia. Eu diria que o primeiro e talvez principal efeito das marés no surf é alterar a posição da quebra de onda. É basicamente fazer as ondas quebrarem mais próximo da beira, digamos, ou mais em direção a mar adentro. Então esse é o principal ponto de mudança das marés com relação ao surf. Obviamente eu estou falando aqui, né, mais uma vez reforçando, sobre as praias que a gente surfa aqui, litoral brasileiro. Quando a gente fala de praias de Recife de coral, Indonésia, por exemplo, a questão de marés é um pouco diferenciada, envolve ter um ambiente para quebra de ondas ou não, mas aqui a gente vai falar de praias arenosas com bancos submersos. Basicamente esse tipo de foco que é onde nós estamos aqui no Brasil, é o que mais a gente encontra. Olhando essa figura, ela acaba indicando exatamente esse efeito. Basicamente, o que nós temos aqui nós temos aqui então o banco de areia aqui, né, o sandbar, perfeito, e aqui low tide com a maré baixa. O que vai acontecer é que as ondas vão tender a quebrar mais próximas do banco de areia, consequentemente um pouco mais para a região mar adentro, e quando nesse mesmo ambiente a maré subir, aqui high tide, o que nós teremos é essa onda quebrando numa região um pouco mais em direção à beira da praia e não exatamente sobre o banco. Então essa mudança de posição do ponto de quebra da onda é o que vai acabar, por consequência, alterando também a forma da onda. Ela quebrar um pouco mais cheia ou um pouco mais cavada, tendendo ao surf. Apenas recapitulando aqui um conceito sobre essa quebra de ondas, eu vou falar um pouco, primeiramente,
sobre essa questão de que as ondas, né, elas não são somente essas oscilações na superfície do oceano, né? Como já falado em outros vídeos, nós temos aqui também uma grande influência, né, de movimentos orbitais, conforme você vai indo para baixo da lâmina d'água, você vai tendo uma influência até um certo ponto. E esse ponto é determinado pelo período de onda. Quanto maior o período de onda, mais fundo chegam esses movimentos orbitais. Perfeito? Então, conforme a onda está se aproximando de águas rasas, então, essa interação com o fundo e os movimentos orbitais vão ficando cada vez mais intensas, né, até que vai chegando o ponto de que simples oscilações oceânicas começam a ganhar aqui esse corpo de onda até que ela quebre. Perfeito? Então, essa relação de movimentos orbitais está intimamente ligada com o efeito das marés no surf nas ondas. Voltando aqui para a nossa imagem, mostrando o nosso banco de areia e o nosso ponto de quebra de onda, tenho algo a falar também sobre a forma com que a onda vai quebrar olhando para esse gráfico. Há uma constatação também, todo surfista tem isso na veia, né? Isso é muito claro, de que na maré cheia as ondas tendem a ser um pouco mais lentas e mais gordas, né? O termo ondas gordas é quando a onda esfarela sobre si e não chega a quebrar formando um tubo. Enquanto na maré vazia nós temos ondas mais rápidas, ondas mais tubulares, fazendo a alegria daqueles que gostam de tubos, assim como esse que vos fala. Bom, como isso acontece, né? Vamos explicar um pouco melhor como é que essa dinâmica de maré cheia, maré vazia, favorecendo ondas lentas, gordas ou rápidas e tubulares, acontece. Vamos ver isso olhando para essa imagem que nós víamos aqui anteriormente. Bom, onda então, imaginando aqui numa maré baixa, né, low tide, perfeito? Imagina aqui então a onda se aproximando dessa região rasa, então nós temos aqui os movimentos orbitais interagindo com o fundo, certo? Vai tendo uma interação conforme a onda está nos seus primeiros estágios aqui de interação, de uma forma um pouco mais suave, até, né? Então ela vai se transformando, né? Antes de falar o até, ela vai se transformando, ela vai ganhando um pouco mais essa forma de onda empinada, perfeito? Basicamente o que vai acontecendo, o período mantém o mesmo, mas o comprimento de onda ele vai se estreitando, perfeito? Mas, né, essa água, né, que compreende, esse volume de água que compreende uma onda, ele tem que ir para algum lugar, você comprime, né, o comprimento da onda, para onde que essa água vai, né? Ela só pode ir para cima, então você vai comprimindo a onda conforme ela vai chegando na praia, e esse volume da água vai também tendo essa elevação na parte da superfície, que é a onda propriamente dita, até que já chegar ao ponto de quebra da onda. Na maré baixa, esse ponto de quebra da onda, ele chega de forma abrupta, perfeito? Então a onda está empinando, ela está interagindo com o fundo, está empinando, até que de repente, né, olhando por essa imagem desse banco, de repente ela tá subindo, está empinando, de repente ela se depara com um bump, né, com uma elevação, com um morro aqui, com um banco submarino. O que vai acontecer? Então rapidamente, né, ela vai se projetar para frente, né, tendendo a formar esse tubo e quebrando de uma forma um pouco mais veloz. Do contrário, quando a gente vê aqui na alta maré, perfeito, na maré mais alta, então a onda ela começa aqui a sua interação, na verdade ela não vai começar tão cedo quanto na maré baixa, porque aqui a altura, né, entre a superfície livre do oceano e o fundo está um pouco maior, então ela vai começar a interagir num ponto um pouco mais mar em direção à beira, digamos, então ela vai começar a interagir, quando chega o banco, ela não chegou numa relação ainda de profundidade própria para a quebra de onda, então ela vai passar por aqui interagindo, perfeito? Nessa interação de onda, é importante a gente lembrar também de outro vídeo, essa interação dos movimentos orbitais com o fundo marinho, ela vai friccionando e vai retirando energia da onda, perfeito? Automaticamente vai freando mais a onda, perdendo energia. Então nós temos aqui então essa fricção, perca de energia por um longo trajeto, perfeito?
nós temos um trajeto aqui, vamos dizer, muito maior de fricção e perca de energia da onda. E a onda, por consequência, né, a onda na sua forma quase quebrando, então ela está chegando próximo aqui da beira. Aí ela chega no seu ponto de quebra, né, quando a profundidade chega em tal momento que não tem mais saída, a onda tem que quebrar por um processo, por um princípio físico, ela não tem mais o que fazer, ela tem que quebrar. Mas ela não encontra esse obstáculo abrupto. Então o que vai acontecer? Ela simplesmente esfarela sobre si mesma e continua a sua quebra de forma deslizante, cheia, gorda, seja como você queira chamar. Ela não tem esse, vamos dizer assim, esse obstáculo abrupto para poder ser lançada lá para frente e formar aquele tubo maravilhoso. O que vai acontecer? Ela vai freando, ela vai perdendo energia, vai friccionando, e a hora da quebra ela vai simplesmente esfarelar, né, quebrar sobre si mesma, como a gente fala, proporcionando ondas mais cheias e não ondas tubulares. De posse dessa informação, então você pode aí planejar melhor o seu surf a depender do seu nível e do que você busca como surfista. Né? Então vimos que na maré cheia as ondas vão ser mais lentas e gordas, ótimas para quem está iniciando, e na maré vazia as ondas vão ser mais rápidas e tubulares, ótimas para aqueles que querem pegar esse tipo de onda. Eu tenho esse slide que eu achei muito bacana de um artigo do pessoal do Surf Connect, né, que é o aplicativo, né, a startup de câmeras ao vivo no Rio de Janeiro. Eles fizeram aqui um levantamento muito bacana mostrando, né, o efeito da maré sobre a quebra com imagens. Basicamente, né, num mar pequeno, esse é um ponto bem importante, né, com ondas pequenas, essa influência é ainda mais significativa. Então aqui nesse mar, que dá para ver que estava um mar pequeno, na maré seca tinha uma condição bacana, né? Tinha um surfzinho rolando, mas na maré cheia, para o mesmo dia, simplesmente não tinha onda. Por conta desse fenômeno que nós comentamos agora há pouco. Na maré seca, né, com um nível mais baixo, a onda vai acabar quebrando sobre o banco que está formado ali na região submersa, mas quando a maré começa a encher, a onda passa por cima desse banco e não chegou ainda nessa razão, né, nessa profundidade ótima de quebra. O que vai acontecer? A onda vai chegar até a beira, não encontrou uma profundidade para que ocorresse a quebra, ela vai simplesmente chegar, né, ir até a zona de espraiamento, e fazer o swash e voltar. Ela não vai nem chegar a quebrar. Então, até mesmo aqui no Rio de Janeiro a gente consegue ver esse efeito, né, de você ter ou não ter onda a depender da maré. Outro fenômeno muito importante aqui das marés sobre o surf é a formação de correntes. Formação de correntes muitas vezes desagradáveis ali na zona de surf. Todos nós aí, sentados na nossa prancha, esperando a nossa onda, já nos deparamos com aqueles momentos, né, onde está tudo perfeito, tudo tranquilo, o vento terral, e de repente o mar começa a ficar com uma turbulência, muito agitado, as ondas começam a ficar piores. Basicamente aí são reflexos, né, de movimentações de maré. Né? Ou a maré enchendo, ou a maré esvaziando, ela tem esse poder aí de causar correntes, né, de causar turbulências, distúrbios, nesse comportamento até então normal aí de uma zona de surf. E tem um efeito aqui que ele é particularmente bem conhecido, principalmente do pessoal que surfa aí da região sudeste para cima, talvez, onde temos praias mais inclinadas, aí esse efeito é um pouco mais pronunciado, que é a onda reflexiva. Né? No jargão do surf, o backwash, aquela onda desagradável que vem contra a onda incidente, aquela onda que a gente está surfando, né? Volta e meia vem uma onda contra. Aquela é chamada, em termo técnico científico, de onda reflexiva, mas aqui no jargão do surf o pessoal chama de backwash. É um tipo de influência no surf causado aí pelos movimentos de maré, né? Seja maré subindo ou maré descendo, principalmente nos locais onde a praia é um pouco mais inclinada, né? Essa parte mais próxima da beira, ela é mais inclinada e nós temos aí uma maior variação, amplitude de maré, 1 metro ou até mais. Então aí a gente tem a onda, né, quando ela quebrar no seu ponto de quebra, no banco submerso, né,
e aí ela vai navegar aqui, né? Ela vai se propagar até a beira. Imagina que aqui é a beira da praia, né? A areia. Então ela vai fazer o seu hanap, né? O swash, ela vai subir aqui essa parte, a transição areia-água numa praia, e aí ela retorna, né? Essa energia, essa água que subiu, grande parte dela retorna, e o que pode proporcionar, aí, a depender de uma combinação aí de hidrodinâmica com morfologia, a formação da onda reflexiva que vai prejudicar o seu surf. Eu visualizava muito esse tipo de onda surfando por alguns anos no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Realmente é uma onda que estraga muito a condição do surf quando tá um dia ótimo, e aí você tem ondas indesejáveis estragando a formação clássica de uma onda. Outro efeito das marés sobre correntes é a intensificação das correntes de retorno. As correntes de retorno, como visualizado por esse gráfico, né, o mesmo da anterior, ele basicamente fala aqui sobre a modulação de marés, né, a modulação das rip currents, que seriam as correntes de retorno pela maré. Então, pelo tamanho da flecha, você vê aqui a maior intensidade e isso é um processo já bem estudado, né, que a ciência já comprova esse fato de que na maré baixa, certo, a corrente de retorno é mais intensa. Então isso aí a gente pode pensar em dois possíveis efeitos. Um, que é a corrente ficar tão forte a ponto de estragar a condição do surf, né, matar a onda. Mas pode acontecer também um segundo efeito, que em uma live que eu fiz com o Douglas Nemes, o oceanógrafo aí do Surfing and Studying, ele comentou, e é muito real isso, é esse momento, né, que quando a corrente de retorno ela está incidindo num certo grau e está chegando uma onda, essa corrente de retorno ela pode ter um efeito benéfico, né, fazendo a onda se tornar um pouco mais em pé e quebrar até um tubo irado, quando casa aí com uma corrente de retorno numa intensidade adequada e uma onda chegando num certo local. Então pode ter um efeito danoso, mas pode ter um efeito também interessantíssimo, formando aí um tipo de onda que muita gente acaba não mirando, né, quando está quebrando esse tipo de onda na corrente de retorno, porque tem que ter braço, tem que ter remada para se manter nesse pico. Então a galera vai ficar um pouco mais no banco, ali onde não tem a corrente de retorno, mas aqueles mais sagados aí que estão com a sua remada em dia, que gostam de uma onda em pé, podem se posicionar aí exatamente nessa corrente de retorno, que quando a onda vir, pode ter um efeito ali, uma amplificação dessa formação e quebrar até um certo tubo aí bem interessante. Bom, galera, vocês viram que durante toda a minha exposição aqui sobre os efeitos da maré no surf, obrigatoriamente eu tive que falar de bancos submersos, morfologia de praia. Por esta razão é que não dá para você criar uma regra para todas as praias do mundo de que em tal maré vai ser ótimo para o surf, ou na maré enchendo, vazando, simplesmente porque há uma interdependência da morfologia da praia com a hidrodinâmica. E o mais bacana ainda, o que torna isso tudo mais interessante, é que pegando uma mesma praia, aquela que você surfa no seu dia a dia, né, caso ela seja uma praia com um banco de areia, esse banco vai se movimentar ao longo das estações do ano, ao longo da entrada das ondulações. Isso quer dizer o quê? Ora o banco vai estar mais próximo da praia, ora o banco vai estar mais região offshore, indo mar adentro, né? Então, consequentemente, para uma mesma praia não há nem mesmo uma regra específica. Não tem como você pegar a sua praia e dizer, ó, todo dia na maré, no comecinho da maré vazando, vai ser a melhor hora do dia, porque nem sempre o banco vai estar naquela mesma posição. Perfeito? Então isso é muito dinâmico, que é o que torna esse efeito um pouco complexo e nem sempre tão fácil de você prever e planejar o seu surf com base nas marés. É um ponto importante, mas não é simples de avaliar. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de surfar muito cedo, né? Surfo antes do trabalho, sou daquele que acorda às 5 da manhã, 5h20, tomo um cafezão e vou para a água ainda à noite, justamente para poder surfar sem ninguém na água antes do trabalho e por um longo período de tempo. Tem dias que esse não é o melhor horário para você pegar onda, tem dia que 6 da manhã não é o melhor horário, vai estar ali pelas 8, 9. Já tem dias, né, tem momentos que esse horário, 6, 7 horas, é simplesmente o melhor horário do dia.
E conforme vai evoluindo aí para as 8, 9 da manhã, o mar vai se degradando. E aí você sai da água feliz da vida, enquanto seu brother fala, pô, tava clássico, 1 hora antes, tava irado. Então, por essa razão, a gente não consegue definir uma regra clara e geral. Beleza, galera? Falamos então de como as marés são formadas e do que elas são. Falamos dos efeitos das marés no surf. Agora vamos então chegar junto aí com as dicas práticas, sacadas mais rápidas para você se ligar melhor aí e planejar o seu surf com mais eficiência. Basicamente, na maré cheia, as ondas tenderão a ser mais lentas e gordas. Na maré mais seca, com marés menores, as ondas tenderão a ser mais rápidas e tubulares. Beach breaks costumam funcionar melhor nesse intermédio, nem tanto na maré mais alta e nem tanto na maré mais seca. Ondas menores são mais suscetíveis a serem estragadas, a serem prejudicadas por movimentos de maré. Quinta dica, sempre se ligue nessa amplitude de maré nos sites de previsão de ondas. Você vai ver ali a altura mais baixa e a altura mais alta, a crista e cava, ou cava e crista. Então se ligue que variações muito grandes nessa amplitude, provocadas aí pelas luas cheias e nova, elas vão ter um potencial maior de degradar o surf ao longo do movimento de maré, por conta das correntes que vão ser geradas aí na zona de surf. E por último, marés muito secas vão tender a formar ondas fechadeiras, aí os close-outs. Concluindo então, galera, o efeito aqui das marés no surf, perfeito? Falamos aqui de como as marés são geradas, formadas, o que são as marés. Falamos também sobre como essas marés afetam o surf, falamos aqui de mudança do ponto de quebra da onda, ou a onda vai quebrar mais no banco, ou vai quebrar mais na beira. Falamos também da mudança na forma que a onda vai quebrar, seja mais lenta e cheia, ou seja mais rápida e tubular. Falamos também do potencial de formação de correntes aí na zona de surf e na consequente degradação da condição de mar, ou, num caso específico, até numa situação interessante que pode ocorrer para aqueles que gostam dessas condições. Então falamos esses são os principais efeitos. Certamente tem outros efeitos periféricos aí para serem explorados, mas eu visualizo esses três aí como os mais marcantes, os pontos que você mais tem que ficar ligado com relação às marés. E finalizamos aí, como sempre, com algumas dicas, algumas sacadas mais práticas para facilitar o seu planejamento na hora de definir quando e onde surfar. Agradeço mais uma vez aí pela audiência, por ficar até o fim do vídeo. Se você curtiu, dá um like, compartilha com os brothers, ajuda eles também a entender melhor sobre as marés. Valeu, abraço!